Olá, amigos! Bem-vindos a SC Talks and Cases. Meu nome é Silvio Cusiol. Basicamente é um projeto de conversa com amigos e ótimos cases, né? Um projeto que iniciou numa pandemia, em compartilhar coisas boas. E estamos aí no nosso primeiro episódio presencial. E quem que eu poderia chamar? Meu amigo Gustavo Xavier. Aí, Obrigado, Gu. prazer é todo nosso. Cara, esse projeto começou 3 anos atrás. Lá a pandemia já tinha uns meses, pessoal tudo ficando não Tá tudo sabendo o que ia biruta. acontecer, né? E aí eu falei com você, falei, cara, tanta notícia ruim aí, tanta coisa pesada, vamos compartilhar coisas legais, né? E você sabe que eu sempre gostei de conversar, né? Sim, O Gustavo conhecemos já faz uns 24 anos, 24 anos. né? Fomos vizinhos, né? E sempre compartilhando sonhos, né, Gu? Sempre. Falando sobre sonhos, sobre o que seria o futuro, né? E cá estamos num projeto que você ajudou numa conversa, que você, Gustavo é sempre meu confidente, né? A gente sempre conversa sobre vários assuntos. É amigo, né? Ele é um irmão para mim, né? A família dele eu considero minha família. E fomos, né, nesse projeto 3 anos atrás, na pandemia. Como que, né, a gente ia se adaptar, o que que ia fazer, né? Fizemos esse projeto 100% online. Então, eu falei, estamos no primeiro projeto presencial. E olha que lugar bonito, Lindo, né? Olha lindo. essa mesa aqui. Vou querer uma dessa na minha sala de Não, o jantar. pessoal tá de parabéns aqui, que é um negócio bonito, hein? Fino, hein? Quer começar em grande estilo, né? Vamos começar em grande estilo, se é pra começar, né? Vamos Vamos começar em começar. grande estilo no melhor lugar. Eu não tô ainda acreditando que tô vendo meu logo ali e tal, né? Poxa, vamos ver o que acontece, né, nos próximos capítulos, mas iniciar em grande estilo com você também aqui. Obrigado mais uma vez, Gu. É uma satisfação imensa estar aqui com você. A gente sempre conversa, como você mesmo disse, né? Há 24 anos vivendo, né, esses sonhos. Primeiro a gente sonhou tudo isso e agora estamos realizando. De É, muitas formas, isso de muitos modos, de muitas maneiras, né? sim. E tá aqui hoje, como a gente conversou ali fora, né? O que é pra você tá vendo esse logo aqui hoje, né? E o que é pra você, o que é pra mim estar aqui hoje, né? Falando, partilhando um pouco desse sonho que começou na porta de casa. Conversando com É, coisas exato, e com o passar do tempo foi se aprimorando, foi se amadurecendo, foi se mudando os assuntos. sim. E esse que veio a pandemia, e esse que veio a necessidade e as necessidades da pandemia. E você, muito sapiente que é, surgiu essa ideia de fazer essa conversa entre amigos, né? É, Esse podcast que estava em evidência na época, esse nome, mas nada mais era que uma conversa entre amigos, né? conversa com amigos para compartilhar coisas boas, histórias legais, inspiradoras, que possam ajudar pessoas, de repente, no momento lá que, ouvindo uma história bacana, se inspire, quem sabe, dar uma motivação aí para futuras situações de vida pessoal ou profissional, que seja, Sim. né? E isso, basicamente, o projeto foi iniciado assim. O Gustavo, ele tem uma empresa de decoração, assessoria, cerimonial. Assessoria, cerimonial, decoração, buffet. Estamos entrando agora no segmento de mestre de cerimônia, na celebração de casamentos também. A Guto Xavier, Guto Xavier. né? Então, Guto com 2 T's, com 2 textos, que ele é chique. porque nós somos chique. E o Gustavo, no caso, quando a última conversa que fizemos, né, online, estávamos bem no momento da pandemia que não tinha nada de vacina, não tinha, né, era só restrições, segmento de evento, Gu. Então, após 3 anos, né, eu vou falar um pouquinho na época do processo, que era o que a gente estava vivenciando, como foi depois daquela conversa, depois que ainda começaram a vir as vacinas, começaram a disponibilizar tempo, né, pessoas poderem circular, poderem fazer com restrição. Mas conta um pouquinho como foi esse processo na época para você, esse desafio. Então, na época, nós chegamos a conversar sobre isso, né? Tava começando a engatinhar ainda a questão da vacina, não se tinha algo formalizado ainda, e o segmento de eventos foi o último a voltar. Porque, teoricamente, entende-se que era algo secundário, algo que não se tinha tanta necessidade, Uhum. né? Então, essa questão de aglomerações por diversão, então eles achavam que não era tão necessário, o que, de uma certa forma, acabou dando uma segurada também. Então, mas com tudo isso, nós tínhamos agendas, nós tínhamos planejamentos, nós já tínhamos alguns casamentos e eventos marcados e nós tínhamos que fazer isso acontecer. Mas como fazer tudo isso acontecer, né? Então, o medo, a insegurança,
tomou conta. Acho que não só eu como empresário, mas também tantas outras pessoas que conversamos, era algo muito Hum, incerto, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, nesse processo de começar a voltar, nós fomos o último segmento a voltar, na parte de eventos e diversão, né, como um todo. Mas até chegar como está liberado 100%, nós começamos a vir com redução. Olha, você pode ter uma cerimônia na igreja, mas se a igreja comporta 100 pessoas, você só vai poder ter 30 pessoas dentro da igreja. hum, 30 pessoas contando noivo, padrinhos e família. nossa. E se você tem uma lista de casamento com 200 pessoas, o que você faz? O que Então, acontece? nesse processo todo, nós tivemos que entrar com muita coisa, muita informação, muita mão de obra mesmo, de ligar um por um. Olha, infelizmente, nós não temos, a igreja não comporta, né? O espaço não comporta tantas pessoas. Então, o casal pede desculpa, né? E infelizmente a gente está tendo que te desconvidar. Dentro disso tudo, a gente tem aquele jogo de cintura para não ficar deselegante tudo isso e também não criar aquela inimizade, aquele atrito entre os noivos e os convidados, porque assim, algumas pessoas super entenderam. Uhum. Algumas pessoas realmente, que bom, eu não ia mesmo por conta da pandemia, por estar vivendo isolamento. Alguma outra você via que ficava meio chateado, porque também tinha aquela questão é um amigo de infância, um amigo que queria estar naquele momento. Só que é quando você tem que enxugar um exemplo de 200 para 30, você vai ali, é pai, mãe, padrinho já dá metade dessa cota, assim, Então, entendeu? Muito dependendo da família, o complicado. tamanho da família. E mesmo com tudo, quando começou a liberar as igrejas, quando começou a liberar os espaços de festa, ainda era com máscara. Então, acho que Uhum. até era uma preocupação tudo isso. Sim. Então, você imagina você, a mulher, no caso, que ela passa horas se maquiando, né? Ela tem que colocar uma máscara em cima de um batom. Então, Hum. quando ela tira aquilo, ela já vai tirar, já vai estar borrado. Então, não dá tempo de fazer um retoque. Então, tudo isso teve que ser pensado. Eu não Num, quero porque eu vou ter que ficar de máscara todo o tempo. num sonho, né? Num sonho da noivo que seja, e eles não poderem, né? No caso, Está à vontade. a vontade, ou o que eles sonharam não faz parte. Tudo bem que foi algo bem brusco, né? Veio sem aviso, mas essa adaptação porque eles queriam, né, realizar esse sonho, mesmo com toda essa restrição, né? Tudo, mas é uma adaptação e ao mesmo tempo a frustração, né? Então, porque geralmente o casamento é uma coisa que é sonhada desde o começo, né? É sonhado desde da sua pequenez. Eu sempre sonhei no meu casamento ter um unicórnio. Uhum. Eu sempre sonhei no meu casamento ter rosas na cor tal. Então você cria aquilo tudo. E quando você encontra o seu parceiro, a sua parceira, você começa a meio que pensar e botar pra fora todos esses sonhos de infância ou sonhos de adolescência, você entendeu? É. Então você vê tudo isso frustrado por conta de uma pandemia que, como você mesmo disse, né, foi algo que aconteceu. E chegou inesperadamente, aconteceu, e aí? Não tem o que argumentar, não tem com quem argumentar, não tem com quem brigar, né? Uhum. Então aconteceu, vamos viver. Sim. Então, com tudo isso, você tem que também chegar, ter todo esse jogo de cintura, olha, é assim, o que nós temos é isso, né? Eu tive muito, agradeço muito, né, a Deus, ao universo, por ter me colocado boas noivas Isso que eu ia nesse perguntar. processo. Como que foi o processo Que eu disso com ela? estava com duas noivas para casar na época no ano que estourou a pandemia, em 2020, né? Então, quando começou esse processo, nós tivemos que atrasar a data Hum, da igreja, que a É, igreja fechou. é. Então ela fechou próximo ao dia 19 de março de 2020, né? Oficializar, acho que dia 20, né? O dia O 19, 20, prefeito, acho. entre 19 e 21, porque também teve a questão por exemplo, as igrejas católicas, Uhum. a ordem que vem da CNBB, né? Sim. E outras denominações religiosas, as sedes maiores, né? Uhum. Administrativas, começaram a mandar os comandos a partir dos comandos estaduais e municipais. Sim. Então, a partir disso, eles geravam também o seu protocolo e falavam, não pode, ou pode com restrição. Então, fechou, fechou. É só um exemplo. Eu falo das igrejas que eu atendi, que na época eu estava atendendo muita igreja católica, cristã católica. Então, era o padre, os noivos e só. Então, não tinha como, Nossa. né? Não se tinha ainda naquele começo a obrigatoriedade de máscara, então estava tudo muito incerto, tudo assim. Então, quando Uhum. começou essa liberação, quando começou tudo isso a se tornar um pouco mais aquela luzinha no fim do túnel, então se começou muito, vamos, 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 mas aí tinha essas lapidações das restrições, né? Que aí é como você tentar adaptar aquela situação, né? E não, ao mesmo tempo, manter o sonho vivo ali do casal, né? E foi positivo? Conseguiu?
Foi situações possíveis. positivo dentro das adaptações, né? Porque aí teve aquela questão de, por exemplo, esses dois casamentos nós conseguimos entrar em acordo com os noivos, a igreja e o buffet, porque nós tínhamos que alinhar tudo isso. Porque nós, por exemplo, quando nós fechamos uma data de casamento, então nós alinhamos. A roupa dos noivos vai ser entregue na sexta-feira antes do casamento, um exemplo. A igreja já está agendada para aquele final de semana. Então, com isso, eu já vou agendar dia da noiva, né? Dia do noivo, eu já vou agendar o carro que vai buscá-los, já vou agendar o buffet, já vou agendar tudo alinhado para aquela data. Uhum. Beleza. Só que aí aconteceu a pandemia. Eu vou ter que transferir isso para uma outra data. Então, o vestido da noiva possa ser que esteja com uma outra locação naquela data. O buffet possa ser que já tenha um outro evento naquela data. A igreja possa ser que já tenha uma outra atividade naquela data. E como conciliar tudo isso no mesmo Nossa. dia? Você E entendeu? com Então as foi complicado. restrições, medos, incertezas, tudo, né? Mesmo que começaram a liberar, né, algumas restrições com protocolos, mas dá uma incertezas, né? Pro próprio noivo, os noivos que queriam realmente casar, mas e aí, preocupação de idade, de idosos, foi uma confusão, né, Gu? Não sei Foi como que uma. você conseguiu adaptar com tudo isso, Então, e né? dentro disso tudo manter a sanidade, porque também tem tudo isso, né? Porque quando te contratam, eu falo que o assessor ele é uma esponja, né? É, Ele é uma esponja e um filtro. Então ele absorve tudo, filtra e passa para os noivos. Então o primeiro impacto vem na gente. As primeiras bombas, os primeiros xingos, as primeiras batidas vêm na gente. A gente dá aquela filtrada, passa para os noivos, um pouco mais maquiado. Então toda essa confusão tirou o sono. Tirou porque teve noivos, por exemplo, que a gente teve que acionar judicialmente. Porque o contrato, teve também essa questão de contratos de buffet. Tem alguns contratos que foi assinado antes da pandemia, uhum. eles tinham uma vigência. Né? Isso em conversação com advogadas, graças a Deus eu tive uma boa instrução, né, da doutora Viviane, que é advogada, e ela conseguiu me orientar de alguma forma a como lidar com tudo isso. Dentro desse período, desse começo de pandemia, porque a partir de janeiro já se ouvia falar, né? Em dezembro se via aquele engatinhar da pandemia de algo vindo de longe, né? Uma esperança. Aquela coisa, não, aquele bem no comecinho de 2020. Então você via aquela, tá vindo alguma coisa da China, tá vindo alguma coisa da Ah, Ásia. quando começou, sim. Isso, então tá vindo, mas vamos seguir a vida. É. Então, dentro desse período, foi se assinado alguns contratos de evento. E tudo bem, foi assinado antes do começo oficial da pandemia aqui no Brasil. E esses processos, e esses que foi assinado durante essas incertezas, o que que acontece? Então, cada caso foi analisado, né, individualmente, cada caso foi uma situação. E como não tinha uma regra, uma lei, né, que fizesse a regência de tudo aquilo, então era caso a cada, acordo com acordo, né, os noivos acordarem com o espaço acordar com a igreja. Então, tudo isso teve que fazer uma bela de uma conversação, ter muita argumentação, ter muita saliva para estar gastando com tudo isso, para deixar alinhado e não ter nem tanto um lado lesado nem o outro. Lógico. E além da questão de financeira, porque as pessoas estavam incertas, né, com o emprego, com o que investir. Não que era antes da pandemia, não era algo supérfluo, era o sonho. E quando introduziu a pandemia, seria como fosse algo supérfluo. A prioridade não Sim. é essa, mas que seja um sonho. Então, nessa questão, você teria até que analisar toda essa questão legal, para você também não ficar, né, a mais que a pessoa, os casal não queira investir naquilo por uma situação, você também, você tem uma programação, como que vai ficar você dependia boa parte de eventos, né? Sim. Então, mas assim, fluiu bem depois. Fluiu, Ele fluiu. conseguiu adaptar bem. Eu lembro que você falou na última conversa dos mini Os casamentos, né? minuedes. Então, deu certo? Isso chegou a aplicar algum deles? Então, eles acabaram se tornando mid-weddings por conta disso, A né? Porque restrição. por conta da restrição de pessoas. Então, o casamento que era 200 baixou para 30, 40, de acordo com o tamanho da igreja, né? Os espaços de festa também era a mesma coisa, então se restringiu. Então, qual foi a solução na época para isso? Nós acabamos fazendo a cerimônia religiosa dentro desse período, saindo já dessas restrições um pouco mais apertadas. Uhum. Nós deixamos a confraternização, né, a recepção, para o ano seguinte, Olha só. que teria um pouco mais de flexibilidade. Só que aí o complicado foi, porque nós começamos a ter muitas ondas, né, de variantes da Covid. Sim. Então começou isso, ó, beleza, então nós vamos fazer a parte religiosa agora. Beleza? Com todas as restrições, convidados todos com máscaras. Os únicos que estavam sem máscaras eram os noivos, o padre com máscara, todo mundo com máscara dentro da igreja.
né? Esteticamente, quando você olha aquilo, não é que ficou feio, mas vem uma tristeza de você lembrar o motivo É, pelo qual tá todo mundo vendo usando o aquilo, álbum, né? né, de fotos Você daquilo, vê, né? eu tava vendo o álbum de uma noiva que me mandou agora há pouco tempo, que eu assessorei. Era as pessoas, o próprio casal de padrinhos estavam um numa ponta do banco e outro na outra ponta. Então nem eles podiam estar, por conta de determinações do próprio espaço religioso, eles não podiam estar próximos. Então era um de um lado, o outro do outro. Então você vê as pessoas assim na igreja, nas pontas dos bancos, e você olhar aquilo é muito. É dolorido você ver tudo isso, porque você Claro. volta muito e você lembra do motivo pelo qual aconteceu tudo isso. É, Mas aí quando você começa a ver que teve essas flexibilizações, que você teve essa flexibilidade de voltar, uhum, você começa a dar aquele novo respiro, aquele renovo, aquele, nossa, que legal, é. né? Mas aí, por azar do destino, não, um ano depois, na maioria desses dois casamentos que eu fiz, teve uma segunda onda, acho que não sei se foi a terceira onda, foi a quarta onda do Teve Covid, várias ondas. várias marolas. E dentro dessa uma dessas ondas, quase que teve um outro lockdown. E aí? É, ameaçou mesmo, né, uma Ameaçou de época. fechar, É, tanto que voltou a restrição, sim. né? Então, o que que fazer? Nós já tínhamos adiado de novo a igreja, já tinha trocado de novo a data da roupa, já tinha trocado de novo a data do buffet, que até então não era só um casamento que o buffet estava atendendo, ele estava atendendo vários outros buffets, vários outros casamentos. E aí? Como alinhar igreja e buffet, e Nossa. roupa, e E é carro, tudo a tudo longo isso? prazo, né? Planejamentos a longo prazo. Então, Teve casamento que nós estávamos organizando há um ano e meio antes, 2 anos antes. e o planejamento é assim, até questão financeira, tudo isso. Então, aí imagina, aí vem, tá, acho que tá acabando, vem uma nova onda pro ano seguinte, muda tudo. Porque essa questão financeira também foi um pega, porque assim, quando você faz as cotações para um casamento, você conta que dentro de um período você vai estar trabalhando, vai estar servindo aquele casal, ou Sim. aquele grupo de pessoas, dependendo do segmento de eventos. Uhum. Então, quando você coloca isso a médio e longo prazo, você tem uma hora que começa a escapar das suas mãos, porque você começa a aumentar os dias trabalhados, Sim. né? E o retorno financeiro continua o mesmo. E aí? Então, por exemplo, quando eu faço um orçamento para os noivos, até o deslocamento já está incluso naquele valor, um deslocamento, dois ou três, já está incluso ali. Só que desses dois, três, acabou sendo 8, 10. Nossa. Você entendeu? Então, eu não vou dizer que tive um prejuízo, mas eu não É. tive Um o lucro lucro que eu teria em tempos comumente. normais. Comumente eu não teria. Sim. Você entendeu? Até isso foi adaptação, né? Até isso, porque tem que acontecer, tem que fazer, né? E dentro disso tudo, você conciliar a agenda dos profissionais, porque você fechar hoje uma situação, e aí, ano que vem? Os valores, né? No período de pandemia, teve depois, no retorno, teve um acréscimo muito grande Lógico. disso, Aumentar. porque primeiro pela questão da demanda de pessoas, porque muitas empresas acabaram falindo dentro desse processo. Bufês gigantescos, né? Acabaram fechando as portas por conta disso, porque não conseguiu aguentar o tempo fechado, porque é aquela coisa, o movimento, né, é que acaba trazendo um retorno financeiro. Se você não tem Lógico. esse movimento, não tem esse giro, como manter tudo isso? Como manter uma casa, sei lá, um espaço de festa muito grande? E muitos desse segmento em eventos específicos, pode-se dizer assim a palavra forte, quebraram, né, Gu? Quebraram. Não teve, né, como resistir muito tempo sem você movimentar, muito tempo sem você pensar quando que seria e o retorno que daria isso, o investimento, né? E eu falo que eu não tive esse azar por conta de eu ser ainda uma empresa pequena, em ascendência, né? E eu não ter funcionários que dependam disso. Como eu só contrato por freelance, por evento, então não ter pessoas que dependam diretamente dessa renda, né? Então eu tinha um emprego secundário, né, como Uhum, ainda mantenho hoje, não no mesmo lugar, mas uhum. mudei o meu local de trabalho, então eu ainda continuo, né, tendo um emprego fixo, mas tendo a renda da empresa como uma renda complementar ao meu financeiro, né? Uhum. Mas se eu tivesse outros, dependendo, outras pessoas registradas ou algumas pessoas fixas, talvez eu não teria como. É, Porque você tem todas aquelas custas que é mensal, você não tem como deixar de pagar, não lógico. tem como deixar de depositar um fundo de garantia de um funcionário, porque também você acaba acarretando uma série de outras coisas e manter um espaço físico. Né? Porque o Então, espaço não se alimenta, mas você vai ter que pintar, você vai ter que pagar uma eletricidade, manutenção, né? manutenção disso é tudo caro. E você, né, por estar, né, em paralelo com dois trabalhos em si, conseguiu
Não teve o lucro, como você falou, necessário, que ajudaria, mas conseguiu manter. E até hoje você tá seguindo legal com isso e tal. Ainda tem resíduos daquela época ainda? Olha, hoje não mais, porque já se passaram 2, 3 anos desses eventos balançados, mas o primeiro ano pós-pandemia eu meio que arrastei, que É, engatinhei. Porque, como eu falei, né? Eu não quis passar para os noivos o ônus de tudo isso, né? O nem valor de dá. tudo isso, da minha parte, pelo menos, porque já teve os acréscimos dos outros fornecedores, né? Já teve os acréscimos deles mesmos, que teve todo esse gasto. Então você começa a investir um valor que não é tão baixo no casamento, né? Porque você tem vários gastos com roupa, com espaço, Uhum, deslocamento, lua de mel, tudo isso. Então você já tem esse gasto todo. uhum, E quando nós estamos falando de uma parada abrupta como foi a pandemia, para alguns noivos teve também essa parada do financeiro, né? uhum. Como nós estávamos falando há pouco. Pra sobreviver, né? Então você teve que começar a dar uma restringida por conta disso, porque eram 3 meses a priori. Mas esses 3 meses ficaram o quê? Uns dois Nossa. anos ou mais. É. Então, se você tinha uma renda para segurar esses 3 meses, você deu uma segurada no máximo que deu. E aí? Muitos desses casais também, paralelo a isso, estavam construindo suas casas, reformando apartamento e tudo isso. Então, nesse período, eu fiquei meio que de stand-by. Uhum, Eu fiquei meio que, não, fica um pouquinho aqui, porque você entende, né? uhum. Eu entendo, mas e aí? Como Eu se programa. Toda também. a sua programação, né? Então, porque por mais que fosse uma renda complementar, mas era uma renda que eu estava E é o contando. seu nome envolvido. Você entendeu? É muita coisa, não é É simples uma assim. série de coisas que tem que ser levado em consideração, mas eu falo que eu agradeço muito a tudo isso, porque eu particularmente não tive problemas, né? Tirando uma ou outra questão de desencontros por conta de agenda, sei lá, uma indisposição que acaba tendo por conta de tudo isso, Uhum, desgaste físico e cansaço, uhum. mas eu tive bons resultados, eu tive boas conversas, tanto com meus fornecedores, tanto com os noivos que estavam atendendo na época. Boas parcerias também. Boas parcerias. Que isso faz uma diferença enorme. Eu acho que era o que mais a gente comentava na Sim, última conversa. É, os trabalhos, né? Tudo um, né, ajudar o outro de alguma forma, né? É, e ter bons parceiros para isso girar, né? Todo mundo tá na mesma situação, né? Principalmente o setor de eventos, né? Que é o seu principal, que foi o último. Então, assim, tendo bons parceiros, bons relacionamentos também faz uma diferença para o negócio conseguir se sustentar de alguma forma, né? faz porque aconteceu justamente isso, porque teve muitas concessões que teve que acontecer. Olha, vamos não cobrar, ou vamos cobrar, mas vamos cobrar numa taxa um pouco menor, porque, por exemplo, como foi dividida, por exemplo, dois desses casamentos foram divididos em anos diferentes, então quando você contrata uma pessoa, você contrata o dia dela, Uhum, teoricamente. Então, dentro desse período, ela vai trabalhar contigo. sim. Só que então você vai pagar a diária daquela pessoa, sei lá, uma diária de um assessor é X. Então, esse X corresponde àquela carga horária que a pessoa vai estar trabalhando. Só que isso é um dia. Só que quando você divide esse evento em 2 dias, você vai pagar uma diária só? Exato. Não, só tem que pagar 2 diárias, porque são 2 dias. Você entendeu? Não é um evento, porém dividido. E Mas aí? é conta por dia, Você né? entendeu? É um duplo trabalho, né? É um duplo trabalho, porque você vai ter. Foi um cômodo diferente. Então, você, por exemplo, nas assessoras que eu contrato, teve cabelo, teve maquiagem, teve um cuidado, teve deslocamento, você entendeu? Uhum. Então eu não posso falar para o motorista de Uber, motorista de ônibus, ó, aguenta aí o bilhete único, aguenta aí o transporte, porque ano que vem eu vou ter que usar a continuidade É, disso juro, tudo. exato. Então teve isso, né? Teve, de alguma forma, que a gente entrou, acho que nessa pandemia, a gente considera também não vou dizer para todos, mas a pandemia também que fez evoluir, né? Aguçar, eu acho que a tecnologia, Sim, né? Eu acho que muitos segmentos utilizaram isso, né? Para, de alguma forma, não parar. Os eventos, no caso, em princípio, os casamentos, teve a utilização bastante disso? Ajudou de alguma forma? teve. É. Teve que, por exemplo, dentro dessas. Foi momentos de muitas lives, né? Hum, Em redes sociais exato, e é tudo verdade. mais. É verdade. Então, muitos desses casamentos, como tinha restrição de pessoas, então nós tínhamos que também teve esse investimento, né? De ter uma pessoa fixa para transmitir o casamento, por exemplo, pelas redes sociais dos noivos. Então nós pegávamos, como eram amigos comuns deles, então nós pedíamos a permissão do noivo e da noiva e nós pegávamos os celulares dele dentro daquele processo,
ficava transmitindo, sei lá, por uma rede social de um e a rede social do outro, em redes diferentes, para ter esse alcance de pessoas que não estavam ali, Olha só. né? Sei lá, simultaneamente nas recepções, pessoas que mandavam vídeo. Então, se teve toda esse cuidado de, olha, eu não pude estar, ou eu não vou poder estar por conta ainda de uma restrição, por conta de uma série de coisas. Então, Ou seleção, né? então teve esse alcance um pouco maior dos acessos através das mídias, né? Legal, então Por esses aguçou muito números. isso, né? Eu acho que todas as Sim, áreas, né? sim, Eu lembro até, não falando do evento, mas em paralelo, no começo, as pessoas como podiam se encontrar, os happy hour, o pessoal fazia, cada um em casa, comprar sua cerveja, comprar... Acho que no casamento acabou sendo um pouco disso também, né? As pessoas sim, participando virtualmente, mas, né, de como podia na época ser criativo. Eu acho que a gente também teve que ser, apesar de eu ser publicitário de formação, né, com designer e tal, como empreendedor, uso a criatividade no meu trabalho em cima das pessoas, os empreendedores, as pessoas em modo geral, mas principalmente os empreendedores, tiveram que ser criativos para se adaptar à situação, né? Então, eu acho que o uso da tecnologia da forma certa, como até hoje, agora a gente está numa outra era tecnológica aí, a gente pode até pincelar, mas nesse momento gritante foi o fato de você pensar menos desespero, apesar de ser um negócio desesperador, que foi realmente o impacto, foi, mas depois de um tempo, sabendo como você poderia se comportar ou agir, respirar, utilizar aquela crise como oportunidades, eu acho que fez muita gente conseguir ir diante, né? E você utilizar a criatividade também, né? sim. Não comigo, mas outros colegas que eu acompanhei, especialmente em formaturas. Então, você recebia um Formatura. kit na sua casa, né? Se tinha uma plataforma específica, uma sala com várias, que comportava várias pessoas, né? Uhum. Para fazer essa transmissão ao vivo. E tinha, né? Se criava um espaço para você ter todo esse ritual, essa liturgia, né? Esses detalhes da formatura, por um Uhum. exemplo, e ali as pessoas apareciam, recebiam os seus canudos, já tinha dentro desse kitzinho uma champanhe, Uhum. um kitzinho para você fazer a sua festinha ali, e alguns casamentos também aconteceram isso, né? Aqui, é, eu não me recordo agora qual foi, se foi no sul aqui do Brasil, que teve um assessor que ele começou a fazer isso. Então, para as pessoas um pouco dentro desse mini wedding, né, que é esse casamento com menos pessoas, os noivos mandavam, né, um kitzinho com o bem casado, com uma bebida, com uma champanhe, uma lembrancinha. Então, eles ficavam de casa, acompanhavam por essa plataforma de transmissão de vídeo, Uhum. e dentro dessa plataforma eles acompanhavam também. Então você vê que as pessoas faziam, as mulheres faziam um cabelo, maquiagem, botavam roupa, os homens também. Às Sim. vezes eu colocava a parte de cima do paletó, porque A like é o que de Moreira. aparecia, é o que aparecia na câmera, né? Então eles também de alguma forma estavam participando, estavam ali confraternizando, comungando daquela alegria dos noivos. Mas através de uma tela de celular ou de computador. Muitas vezes ninguém nem esperava fazer isso, né? Já era uma tecnologia que a gente já tinha, mas ninguém utilizava, né? Sim, Precisou de uma crise, de uma situação chegar que a gente começar a utilizar. E ajudou, acho que de certa forma, pegando um pouco do positivo, acho que ajudou muita gente a fazer, se sim. adaptar e tudo mais. E passando tudo isso, tal, trabalho, né? Persistência, né? Quebrar os medos, seguir. Está instável hoje o segmento de casamentos? Está bem, assim? Sim. Porque passado 4 anos dessa pandemia, né? Agora, no mês de março faz 4 anos, então já passou aquele primeiro medo da incerteza de não ter o que investir ou como investir. Né? Então as pessoas estão voltando firme e forte, talvez com algumas ressalvas de quantidade de pessoas, o que realmente é justo, porque também a pandemia veio com essa peneira, né? Uhum. De saber realmente quem convidar, O né? que é necessário? Que é necessário. É. Faz questão daquela pessoa, tipo, eu vou convidar o Chiquinho, o Joãozinho, mas a Mariazinha. Ah, a Mariazinha é prima do Chiquinho e do Joãozinho. Mas, eu brinquei com ela quando eu tinha 5 anos de idade. Tem alguma relação próxima ao ponto É, de estar, né? você entendeu? Ela vai ficar feliz com a minha felicidade. Ela vai, tipo, numa foto. Então, A isso, digamos, seleção, sim, eu acho que mudou. mudou bastante. Então você vê pessoas hoje convidando 200 pessoas, mas são 200 pessoas que fazem a engrenagem dela girar, fazem a vida dela acontecer, você entendeu? Não são só amigos de rede social.
Você entendeu? Aquelas pessoas, tipo, você olha assim, nossa, mas quem é aquela pessoa ali? Ela veio com fulano, mas quem é fulano? Não, então você vê que pessoas que estão ali são pessoas que realmente têm que estar ali. Mais que envolva classe social, investimento, mas acho que as pessoas, de alguma certa forma, Sim, pré-selecionaram melhor. Eu acho que viram realmente o valor daquele investimento, quem realmente precisa estar, né, para valer aquele momento. E eu acho que, pensando assim, agora também, mas eu acho que quando realmente chegou um momento que é muito maluco a gente pensar que a gente vivenciou essa pandemia. Eu não lembro exatamente, não sei se você pode falar, o start que deu. Falar, putz, realmente acabou. Assim, a pandemia, né? O vírus tá, logicamente, aí. Mas quando deu sim, aquele estalo, caramba, acabou e estamos realmente vivenciando. Que foi tanto tempo de uma coisa assim, aos pouquinhos, engateando, que não deu aquele estalo. Pô, acabou e estamos vivenciando isso. Ou de repente, eu acho que mais para você que está nesse segmento de evento que demorou e até as pessoas que estavam naquele investimento, você acha que presenciou isso. Fala, putz, realmente valeu a pena, pô, valorizar mais o que sim. aquele, pô, tava muito tempo longe dos familiares e de repente teve algum que ocasionou, assim, algum evento que ocasionou que depois tinha acabado, você percebia que as pessoas, putz, isso valeu a pena, tipo, emocionalmente, assim. Sim. Foi um casamento que eu peguei de última hora para assessorar, fazer assessoria de dia, né? Não tinha acompanhado os noivos desde o início da organização, então, assim, geralmente quando a gente já vai fazer assessoria de dia, como é dito, eu gosto de conversar com os noivos, fazer uma call, conversar pessoalmente com eles para entender quem eles são, para atendê-los da melhor forma possível, porque cada noivo, cada noiva tem a sua particularidade. Então, Uhum. conhecê-los e fazer acontecer do modo deles, não pegar um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, só tirar o nome, copiar o nome, tirar. Não, você, seu indivíduo, vocês quem são. Então eu trabalho com isso. Então eu converso com os noivos e tal. E nessa conversação a gente começou a ver que eles começaram antes da pandemia, essa organização de fazer manualmente os convites dos padrinhos e tal, de entregar os convites também que eles mesmos fizeram. E quando eles falaram, hoje o meu alívio é poder estar todo mundo aqui, tá minha avó, tá minha mãe, que são pessoas de idade, e não ter aquela restrição. Aí passando justamente foi esse estado, eu falei assim, nossa, é verdade. Não Então, tem mais aquela questão do... O medo, óbvio, até hoje as pessoas ainda têm a sombra desse Covid, né, que ainda assombra, mas não tinha aquela questão do... Sabe, do distanciamento por medo, de uhum. conversar, do abraçado, estar É, ali, você entendeu? olha só, e isso pra você, eu acho que mesmo Foi profissional, talo. foi algo um estalo e foi, acho que algo gratificante, tá? Fazer Sim, parte da. E eu resisti a chegar a esse ponto, né? Eu não cheguei a quebrar como outros, né? Ou encerrar devido à questão de estar ainda podendo, né? Eu vi o pós, né? Que aí é a questão que a gente tá aqui, né? Nessa conversa também, é o pós. Você conseguiu. Eu pretendo entrevistar outros que eu fiz naquela época, até para saber, por curiosidade, como estão. Mas você é um case específico que você conseguiu persistir a esse consegui. momento conturbado. Tudo bem, tinha trabalhos paralelos, mas você ainda está investindo nesse seu Sim. negócio, que é o seu nome. Então você, eu acho que chegou nesse dia, você pode contar, mas eu acho que foi uma realização incrível também, né? Foi. Foi porque eu vi grandes caírem, né? Eu não tô aqui sendo presunçoso e muito menos desrespeitoso com os que vieram antes de mim ou esses nomes que acabaram entrando para um hall de foram bons lugares. Mas eu, dentro dessa pequenez que me cabe como empresa, como empresário, eu ter resistido, né? Então, E eu ter meio que passado por dentro sei lá, de pedras e espinhos, ter conseguido passar por esse processo de pandemia com algumas cicatrizes, mas falou, consegui, consegui chegar aqui, consegui ajudar muitas pessoas. Aí você olhar para trás e ver tantos casamentos que você conseguiu ajudar a organizar, conseguiu ajudar a fazer acontecer, com todos os percalços que aconteceu, sim, mas você ter conseguido chegar até ali. isso Você totalmente, é entendeu? de se orgulhar. Isso é gratificante. Isso é o que me faz, né, agora como amigo falando, né, quantas vezes a gente acaba eu desmotivado, falo, Silvio, quero desistir de tudo, vou cancelar a rede social, não quero mais saber disso. E o Silvio sempre paciencioso me fala, não, continua, continua, continua. Tem potencial, pô. É isso que me faz continuar. Saber que mesmo se eu passei por isso, não vai ser qualquer coisa que vai me desmotivar. Então a pandemia, né, com todos os respeitos que nos cabe por tudo que passou, tantas pessoas que se foram, Uhum. mas ela teve também essa mola propulsora, né? Ele acabou impulsionando algumas situações, né? Mesmo que
sei lá, num modo muito, um pouco doloroso, mas ela acabou impulsionando outras situações. E eu falo que esse segmento de eventos, os que conseguiram, os que resistiram estar até hoje, então usaram, né, essa situação desse pós para subir da melhor forma possível. E isso pega a questão de como o ser humano é possível você realizar as coisas tendo uma persistência. Essa palavra eu acho que pode ser repetitiva até aqui a gente falando, mas tem a ver, né? E essa persistência que você teve num momento assim, era muito fácil dar o estalo e falar, eu tenho outro emprego, por que que eu vou seguir isso? Mas é um seu sonho. Voltando, é os sonhos de empreender, os sonhos de conquistar isso com o seu nome de fato. É o sonho porque você gostar e se identificar com isso, né? É porque eu podia simplesmente falar, como quis, como o estresse pós tudo isso, porque assim, quando você cai dentro de uma água, foi acho que o exemplo que mais me foi um pouco mais sensível. Quando você não sabe nadar e você cai dentro da água, você começa a debater demais, você perde forças, você começa a criar forças que você não teve. Uhum, E você passar por tudo isso, quando você cai numa margem, ou você é socorrido, que você olha para trás e fala, nossa, eu consegui passar por isso, então não é qualquer coisa que vai me derrubar. exato. Volto a dizer, não sendo presunçoso com tudo isso. Mas eu falo que eu, dentro dessa minha pequenez, se eu conseguir passar por esses percalços, eu consigo chegar a um pouco mais Com adiante. certeza. E tem o prazer de fazer isso também, né? Não adianta também só pelo negócio em si, Não. logicamente, né? É uma consequência Nós estamos pelo financeiro, mas Sim. ele não pode ser o único motivo, o único combustível de tudo isso. Ah, não, que senão perde totalmente o valor daquilo, né? Você vai fazer por automático e não vai Justamente. fazer algo sempre em evoluir aquilo, né? Que teve, com certeza para você, teve acho que uma grande evolução também, Sim. né, Gu? Eu acho que a questão, tudo que você passou, porque basicamente, eu nem me recordo, você fazia três frentes, digamos assim: decoração, parte cerimonial e E assessoria. assessoria, Chegou até uma época a trabalhar um pouco com buffet e com tal, né? buffet. Mas assim, teve essa gama. Com tudo isso, e todas as experiências em cada área, e pela toda a pandemia, hoje você foca em específico em um ou ainda mantém todas essas vertentes? Eu mantenho todas essas vertentes, só que agora eu entendi que eu só tenho dois braços. Então, os meus braços, ele hoje é para gerenciar tudo isso. Então, por exemplo, hoje eu continuo com a decoração, Uhum, mas eu consigo direcionar a terceiros. Eu continuo com parceiros, que isso para mim vai ser eterno, a gratidão a todos. uhum. Então, continuo com parceiros, né? A parte de buffet, eu descobri que não precisa ser necessariamente as minhas mãos que estão ali, mas os meus olhos a observar. Avaliar, Então, né? eu tenho parceiros que cuidam dessa parte. Então, hoje eu continuo com tudo isso, né? Eu ofereço esse serviço, mas eu, Gustavo, né? Eu, Guto Xavier, eu tenho as minhas mãos centradas hoje em outras coisas, né? Uhum, Dentro disso tudo, eu consegui peneirar e falar, não, eu quero seguir tal linha. uhum. Tenho esses pacotes a oferecer, porque como empresa a gente, quanto mais coisas a gente agrega, mais também tem um retorno financeiro, né? Sim. Tanto e mais. Mas hoje eu consegui peneirar de alguma forma, né? Os segmentos que eu quero colocar um pouco mais das Investi- minhas mãos e dos meus olhos no meu Investimento. investimento, né? Então hoje eu estou me aperfeiçoando mais na questão de mestre de cerimônia, né? Legal. Pretendo me aperfeiçoar um pouco mais. Uhum. Já faço alguns casamentos informalmente, não como mestre de cerimônia, porque o oficial de tudo isso você tem que fazer cursos, você tem toda uma questões civis que você tem que seguir, né? Especialmente para habilitação de casamentos civis, que é quando você Hum, consegue, por exemplo, os noivos vão até você e você consegue oficializar e fazer, por exemplo, um casamento civil certo. e sair dali com a certidão de casamento. Então tem toda uma habilitação, tem todo um curso, tem todo um investimento em tudo isso, né? Mas eu consigo fazer já algumas celebrações, como eu digo, a celebração do amor, né? Então Ah, quando bacana. duas pessoas querem se unir, querem que uma pessoa vá e fale algumas palavras bonitas. Legal. Então nós seguimos todo um ritual, toda uma liturgia montado, também noivo a noivo, né? Uhum. Personalizado. Personalizado. Então nós temos um segmento, nós temos um ritual base, né? Dentro disso, olha, você quer isso, você quer aquilo. Ah, eu queria isso. Olha, legal, mas acho que isso não é pertinente, né? Tem noivo que escolhe aquela palavra, aquela frase. Se alguém tem alguma coisa contra, que o cara fale agora, o cara fala assim, vocês querem correr esse risco? Que vai que um doido levanta a mão, acaba com tudo e todo mundo vai ficar fazendo o quê? Vamos comer coxinha depois, né? Então tem sempre essas questões. Então a gente senta, monta, né? Ó, tem essa estrutura,
né? Desde a introdução até a saída dos noivos. Dentro disso tudo, nós temos essas sugestões. Você quer colocar? Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. E nós montamos uma celebração, né? Legal. Dentro dessa linha já foram 6 casamentos que eu Uau. tive a honra de celebrar. E cada um que eu celebro, eu falo que eu me sinto muito confortável, né? Eu não tenho tanto medo, porque você cria uma certa ansiedade quando tá nas vésperas do casamento. Sim. E eu falo que quando é para eu celebrar o casamento, eu não me sinto tão ansioso, não me sinto tão nervoso. E foi a partir disso que eu falei, acho que tá aí uma linha que eu quero seguir. É o seu Um core. segmento que eu O seu quero, core é esse. que eu quero fazer, Você você tá à entendeu? vontade em fazer. Muita vontade, muita vontade. Então é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu... Por que não ganhar dinheiro com uma coisa que eu gosto? Então é isso. Então o Augusto Xavier também agora vem com essa nova ramificação que é o mestre de cerimônias. Ótimo. Basicamente, assim, foi importante você passar por esse leque de opções para realmente, até pelo fato da sua empresa oferecer ainda isso de formas, talvez com essa parceria, mas você é a pessoa que sabe avaliar todas as áreas. Sim, Então, quando os noivos vão contratar, no caso, a Guto, já está com esse objetivo, né? Você vai cuidar do meu casamento, então você tem que ter a responsabilidade e já tem a experiência em todas as vertentes, mas que você, logicamente, que você vai contratar aqueles parceiros de confiança e tudo sim. mais, mas você já vivenciou a onda de cada um, tem experiência, Justamente. né? Você vai focar, exatamente, lógico, vai ter toda a responsabilidade da organização, focar nessa parte de mestre de cerimônias, mas vai conseguir avaliar todas Da as melhor áreas forma. para deixar digamos, o perfeito, né? Sim. E essa percepção só vem realmente com a prática, né? Então você fica um pouco mais sensível, fica um pouco mais perceptível a tudo isso. Então eu falo que eu vou até onde os meus braços alcançam, mas quando não vai, eu tenho olhos lá, né? Eu tenho pessoas que estão comigo que, por exemplo, quando eu pego um evento que pega vários segmentos, por exemplo, é decoração, buffet, assessoria cerimonial. Beleza. Então, dentro disso tudo, eu tenho um responsável, eu tenho uma gerente de buffet, eu tenho uma gerente de decoração. Então, são pessoas que eu não preciso me preocupar. Eu só mando a mensagem, tá tudo bem? Tudo bem. Gustavo, acabou o gelo. Fulano, ciclano. Então, você já tem toda uma orientação que seguir, já tem todas essas concessões, né? Essas pessoas já têm essas permissões a fazer acontecer. Então é isso. Eu quero que aí eu tenho também os meus filtros. Eu quero que chegue para mim soluções, eu não quero que chegue para mim problemas. Exato. Por isso que eu já tenho esses filtros. Porque no dia de um casamento, por exemplo, eu fico focado nos noivos. Então, por exemplo, eu não quero saber se a cozinheira queimou o arroz. Eu quero saber que o arroz foi feito outro. Eu não quero, assim, eu Você senti quer o cheiro. entrega, você quer Eu quero entrega. entrega. O arroz está pronto. Você quer Beleza. entrega. Ah, Gustavo, o arroz queimou. Foi feito outro. Beleza, então eu quero saber do arroz pronto. Ou feedback no final. Aconteceram Sim. tais coisas após o evento que não foi necessário naquele momento, só numa tema E isso eu urgência. faço questão de conversar no individual com cada um por conta disso. Porque às vezes, dentro desse gerenciamento, possa ser que aconteça uma coisa ou outra, ou as experiências das pessoas que estão ali falam, Gustavo, olha, eu contratei já um barman, um senhor que cuidou dessa parte do serviço, né, de bebidas e tudo mais, do servir. Ele, Gustavo, por que você não tenta assim, assim, assado e tudo mais? Eu falei, nossa, eu acho legal. Então, eu acabei adaptando dentro de um segmento que eu já tinha essa informação dessa pessoa que tinha bem mais experiência nesse segmento do serviço do que eu. Né? Olha, Gustavo, eu acho que aquilo ali é legal. Eu falo, não, vai continuar do jeito que eu quero. Então, você ter dentro essas percepções, você vê o que é pertinente ou não, também para o crescimento de tudo aquilo que está E acontecendo. você Né? sabe avaliar cada profissional, tem a confiança em cada profissional e o improviso, que é normal acontecer, Sim. surge direto. Então, assim, eu imagino que você deve trabalhar com muito mais improviso do que, de repente, o plano inicial tá lá, mas improviso deve rolar muito. E é como eu falo que um assessor ele tem que ter o plano X. Ah, mas não, é o plano A, B, C, D, E, F e assim vai. Vai Porque seguindo. o plano A deu errado, tem um B, tem um B, tem um C. E é automático, tipo assim, é como uma carta de baralho. Caiu um, é automaticamente, tem que chegar aqui embaixo já resolvido. Ai, Gustavo, o vestido da noiva rasgou. Tem linha e agulha na minha bolsa, pega. Gustavo, o noivo tá com a meia branca. Tem um par de meia na minha bolsa, pega. Já aconteceu. Gustavo, a noiva tá com... Caiu o véu dela, tem grampo. Olha, a mãe da noiva tá com alguma coisa. Então eu tenho meu kit de socorro, que é uma mala de rodinha, que qualquer dia eu vou tirar uma pessoa. Ela falou, você tá aí desde o evento que eu fiz em 99, né? E a pessoa falou, eu tô aqui guardando, arrumando as coisas. Então vai ser uma pessoa dentro dessa bolsa qualquer dia. Porque é isso. Então, dentro do que pode acontecer, tem.
né? Eu acho que até é uma coisa que é muito íntima, mas de absorvente. A Dorflex tem na minha bolsa. Mas é necessário. É necessário, então é isso. É um Desodorante para momento noiva, tudo. único. Os próprios envolvidos ali, desde o casal, os familiares, podem acontecer qualquer coisa naquele momento que tem que estar Sim, preparado para isso. Todo problema tem uma solução, tem, Gustavo. Eu acho tem. que eu meio que coloco isso. Lógico, tem vários níveis aí, mas eu acho que todo problema você tem uma Se não uma solução. solução definitiva, mas aquele provisório que dá para aguentar. Uhum. Sabe quando você pega um Fusca, amarra com uma fita crepe e um durex, consegue chegar em Santos? É isso. Os extremos, né? Os extremos. A gente consegue. E com toda essa questão agora de investimento, esse novo segmento e tal, de você tá aí, digamos, consolidado, né? Sim. Então você considera que a persistência valeu a pena. Aquele menino lá, Vale. vizinho que eu conheci, de adolescência, a gente falando dos sonhos, de chegar até onde você chegou agora, valeu a pena toda essa persistência, mesmo muitas vezes querendo desistir, que é normal do ser humano. Enfrentado pandemia como um empreendedor, mesmo tendo, como eu repito, emprego paralelo, mas se manteve o sonho. Valeu a pena chegar até agora e ainda continuar nisso? Vale. Vale muito a pena. Mudanças também? Foram necessárias. Foram necessárias. Mudanças internas, mudanças externas, mudanças de residência, mudança de emprego, mudança de vida, mudança de cabelo. Vocês foram ver no outro vídeo, tem muito menos cabelo do que tem aqui agora. Meu cabelo estava maravilhoso. Então foram mudanças. Que foram boas, Foram muito boas. Olha, necessárias. olha que beleza. Então foram necessárias todas essas Deu mudanças. medo? Dá medo, né? O medo, o novo assusta, né? Nossa, Então, quando você passa da pandemia, que você abre aquela porta, acabou a pandemia, você olha assim, aquele, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vou desbravar tudo isso, vou. Então, dentro desse processo de pós-pandemia, ou pós-pandemia é um pouco raso de dizer, dentro desse processo de pós-lockdown, de restrições um pouco mais firmes, eu acabei mudando de emprego, acabei mudando de casa, acabei mudando várias coisas, né? Então, falo que também a questão da idade foi chegando um pouco mais, você vai amadurecendo como pessoa, você vai começando a ter mais percepções, você vai ter dentro das suas experiências, você vai começando a perceber certas coisas. Então, eu falo que tudo isso foi necessário, né? Inclusive as mudanças ruins. uhum. Mudanças ruins não, mudanças que talvez não tenha sido como eu planejei, né? Mas foram mudanças que foram movimentos necessários para eu estar onde estou hoje. Arriscar vale a pena. Muita pena, muita pena. E o arriscar é você não ter medo, Mesmo inseguro. mesmo inseguro, porque eu falo por mim, né? Acho que voltando a falar como o Gustavo e o amigo Silvio, né? É aquela questão do medo, mas e se? E se é isso? E se der errado? Vamos lá. Se der errado, a gente volta e começa de novo. Ah, mas eu tenho. Não, não pode. O medo, ele bloqueia, o medo, ele trava, né? Dentro desse processo, dentro de conversações com meu pai, nós optamos, por exemplo, né? Eu já moro sozinho há quase 10 anos, então meu pai falou: não, volta para casa, começa a levantar uma grana para você comprar um apartamento, comprar uma coisa para você e tal. Voltei. Isso foi de um certo modo amedrontador, mas o voltar para casa do pai, o que vão achar, o que eu vou achar, o que é realmente, foi um retrocesso, foi um retorno, a minha saída de novo para votar. Então, eu falo que tudo isso foram medos que foram superados, tudo isso foram situações que foram necessárias Uhum. por esse movimento todo, mas que teve o seu resultado. Alguns finais e outros ainda em andamento, mas que foram necessários para acontecer tudo aquilo. Dá o primeiro passo, né? Dá o Sim, primeiro passo e muitas vezes esse primeiro passo dá esse medo do que realmente encontrar. Só que se você vai só encontrar os desafios, se dando esse primeiro passo, ou o movimento, que você sempre diz pra mim, o né? movimento. O Gustavo é meu confidente sempre quando eu tenho, não só as ideias, como eu citei aqui, mas de amizade mesmo, que a gente conversa, pô, Gustavo, desabafar e tal. Pô, a gente tem que estar em movimento. Sempre. Ficar parado, a gente não consegue evoluir em nada, né? Então, toda essa questão que a gente iniciou da última conversa, falando toda a parte empreendedora que você teve que se adaptar, persistir nela e agora seguir nessa questão de mudanças também pessoal que influencia, querendo ou não, a nossa qualidade de vida e motivação para conquistar outras coisas, faz total diferença. Dá o receio, que é natural, né? O novo, como você falou, dá medo,
mas a gente só vai conseguir descobrir esses obstáculos, essas dificuldades e conquistas se você realmente der esse primeiro passo. E eu sempre meio que coloco uma maratona, né? Eu gosto de fazer corridas, sabe, tal. Muita influência do seu pai também. Diferente de mim. E aí eu falo, a gente vai começar a maratona, vai ter que terminar ela um dia. Como você vai terminar? Obstáculos de climático, lesão, dor, qualquer coisa, vai acontecer. Vai saber como que você vai lidar com ela para completar. Vai complementar ela, uma hora. Não pode ser não no plano que você inicial colocou de tempo, mas vai complementar. Então acho que é mais ou menos isso. Eu falo que dentro dessa mudança também para mim foi uma questão de evolução profissional por conta disso. Hoje eu moro num lugar que eu sempre tive vontade de morar, que é a próxima região central de São Paulo. Então isso acabou me fazendo sair da minha zona de conforto, que eu sempre trabalhei, né, como eu disse nesse podcast inicial, que eu trabalhava numa igreja durante quase 10 anos, ou mais de 10 anos, então aquilo me acabou me dando um conforto de as pessoas que estão ali já me conhecem dali, as pessoas que estão ali me contratam porque sabem que eu sou um bom profissional. Então a partir do momento que eu saio dessa zona de conforto, vou para um lugar totalmente desconhecido para mim. Que era um sonho. Que era um sonho, desde quando? Desde muito pequeno. Né, desde muito adolescente que eu sempre quis morar. Então hoje eu estou morando na região central, né? Isso me faz crescer até como profissionalmente, me leva para outros caminhos, né? Como nós estávamos conversando outro dia, me faz querer me aperfeiçoar e voltar em um sonho antigo que eu sempre tive, que foi fazer relações públicas, né? Também seguindo essa linha de eventos, mas pegar eventos mais institucionais. Pensou a Guto Xavier daqui a 10, 12 anos pegando para organizar o cerimonial da posse do novo presidente da República, ou nova presidente da República? Por que não? Por que não? Você entendeu? Não. Então são linhas de eventos que eu posso seguir. Não necessariamente eu preciso pegar só fixado em casamentos, festa de aniversário e tudo mais. Ou eu posso também continuar com os meus novos braços, com outros braços, e acabar seguindo também, e eu, Gustavo, seguindo para esse sonho que sempre foi meu. Desde quando eu pegava revistas lá, antigas, olha, quem não sabe o que é revista, né? Tem algumas pessoas aí que nasceram, então... Pesquisa aí, para ver quais as revistas que ele tá comentando aí. E revistas que eu via, cerimonial, que eu via esses relações públicas, esses trabalhos de relações públicas. Então hoje eu falo que eu quero ir para essas águas um pouco mais profundas, né? Eu quero começar a me aventurar um pouco mais dentro desse mar bravio que é evento e seguir, né? Com medo, mas seguir firme rumo ao que eu quero. Arriscar, persistir e sonhar. É isso. Eu acho que as 3 coisas que a gente precisa, né? Primeiro, sonhar, sempre sonhar em qualquer vertente é importante. Você arriscar, dar o primeiro passo e depois de arriscar, mesmo com obstáculo, persistir a esse sonho que vai chegar. Não no momento que a gente talvez queira, mas quando começa a acontecer... Sim. É amedrontador. Eu ia fazer até uma piada que parece aquela música da Maria Bethânia do Sonhar, mas um sonho impossível do Gugu da Minha Casa. Mas é realmente isso, né? Quando você assustar, tá tudo acontecendo. Tá acontecendo. Como aconteceu. Como aconteceu. E como vai acontecer mais ainda. E vai mais ainda. Basta acreditar em você. Eu acho. Eu acho acreditar mesmo. É o que a gente tá... Esse projeto mesmo também é algo do nada, que acreditei. E não imaginava em falar, assim, em se comunicar, mas colocar essa voz aí para as pessoas trazerem histórias e cases inspiradores, interessantes, que possam ajudar de alguma forma, né? Sim, eu escutando pessoas mais experientes, a gente fala que são degraus, né? Então hoje é necessário estar nesse degrau, como foi necessário estar em degraus menores em outros tempos. Então é isso, como todos os degraus, você tem um descanso, dependendo da quantidade de degrau que você anda, você tem aquele descanso e continua. E vai seguir. Então acho que agora é isso, eu estou nessa subida, né, desses tá mais degraus, firme, tá mais... Tô mais justo, e conforme eu vou subindo, vai ficando mais eu vou fortalecendo ainda mais as pernas e os braços, e isso. Hora eu descanso, hora eu continuo a andar. E esse é o movimento contínuo. Sempre é um aprendizado e um prazer falar com você. Você posso falar de uma amizade pessoal, mas é um cara que eu admiro por tudo que a gente conversou aqui, por isso que esse case tinha que estar, né, nesse primeiro, voltando, né, agora presencialmente. Vamos ver como que vai seguir esse projeto que eu gostei tanto na época de começar a fazer, agora tendo essa experiência, convigo nessa estrutura bacana, tendo essa conversa legal, troca de conhecimento. Então, obrigado mais uma vez aí por participar e me ajudar nisso.
Eu só tenho a agradecer, né? Eu falo que você é o padrinho da Guto Xavier, porque o Silvio me ajudou toda essa parte visual, toda a parte motivacional, né, de tudo isso. E eu falo também que de alguma forma eu ajudei a regar essa plantinha, né? Não sendo mais uma vez presunçoso, mas eu ajudei a regar essa plantinha desse segmento seu e é uma honra muito grande, né? Ser seu amigo, primeiramente, muita rasgação de seda, mas é uma É honra ser seu sincero. amigo, é uma honra Obrigado. fazer parte de tudo isso, dos sonhos que aconteceram, dos sonhos que ainda estão para acontecer, né? E é isso. E eu quero estar junto dos próximos. Eu volto a dizer, eu agradeço imensamente estar aqui, Obrigado. né? Sendo o primeiro dentro nesse visual, nesse lugar maravilhoso, nesse lugar finíssimo, lindíssimo, com a mesa maravilhosa, riquíssima e A mesa aqui é caríssima. incrível, né? Nossa, uma mesa dessa paga 2 anos do meu apartamento. Tão chique que é. Mas estar com você nesse lugar, Obrigado. né? Estar com você aqui. Para mim é uma honra. E a Guto tá nas redes sociais. Sim. Nós estamos no. O Facebook é uma coisa que quase as pessoas, não sei se você lembra do Orkut, é quase que as pessoas não usam. Tá ali, ó, primo com Orkut. Mas se você procurar no Facebook, tá Guto Xavier Cerimonial, Guto com 2 T's. E no Instagram tá Guto, underline Xavier, o Xavier com 2 Is. Chega lá e você me procura, pode mandar um inbox, pode mandar um direct, pode mandar lá, você tem também um botãozinho que você aciona o meu WhatsApp, você também tem, né, no WhatsApp você tem alguns catálogos com alguns dos meus serviços e qualquer coisa é só procurar a gente lá. Vai casar? Guto Xavier te ajuda. Busca lá, acessa lá, porque vale a pena ver todo o portfólio do Gustavo, né? Acho que vale a avaliação e com certeza vai, no mínimo, conversar com ele aqui, ter uma boa experiência e muitas ideias, né, Gu? Muito bem. Ideias sempre, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz de você participar. Sucesso, sabe Pra quanto eu nós. desejo para você sucesso. E vamos aí, vamos, né, conversar, vai acompanhando, teremos acho que outras conversas aí. E eu agradeço pelo apoio. Muito obrigado. Valeu. Estamos sempre juntos. Obrigado mesmo.